Arquivos Malditos apresenta A Floresta que Sussurra. E se a floresta te chamasse pelo nome, mesmo sem você nunca ter estado lá? Esse é o caso de Alina Popescu, uma estudante que foi atraída por vozes vindas de um lugar que nem mesmo os locais ousam pronunciar, o chamado de Oiabasil. Em 2021, Alina, uma estudante de arqueologia de CELUJ Napoca, Romênia, iniciou um projeto independente sobre lendas locais. Foi quando descobriu a floresta Oiabasil, conhecida por desaparecimentos, perturbações mentais e atividades paranormais. O que mais chamou sua atenção foi uma série de relatos antigos nos quais os desaparecidos afirmavam ter ouvido seus próprios nomes sendo sussurrados pela mata, mesmo sem jamais terem estado ali antes. Dias depois de começar sua pesquisa, Alina teve um sonho. Uma voz feminina sussurrava: Alina, volte. Você já foi uma de nós. A mente começa a rachar. Contra o aviso de professores e moradores locais, Alina foi à floresta. Levou uma câmera, um gravador e um caderno de anotações. Ao chegar ao chamado Círculo Morto, uma clareira onde nada cresce, começou a se sentir estranha. Suor frio, vertigem, e o tempo parecia desacelerar. Ela começou a ouvir vozes atrás de si. Chamavam por ela, sempre em sussurros, mas ninguém estava ali. Gravou os sons ambientes, fotografou o círculo, e ao voltar, tudo parecia normal até ouvir, no áudio gravado, sua própria voz dizendo: Eu me lembro agora, eles me enterraram de novo. Mas ela nunca disse isso, nunca. O encontro com ela mesma. Nos dias seguintes, Alina passou a sonhar com versões distorcidas de si mesma. Em um sonho, ela cavava um buraco e encontrava seu próprio corpo. Apodrecido, com os olhos abertos, decidiu voltar à floresta, mas dessa vez nunca mais retornou. Seu celular foi encontrado na entrada da clareira, e dentro dele, um vídeo de 19 segundos. A câmera treme, mostra a floresta à noite, e então, por breves segundos, uma mulher idêntica a Alina aparece ao fundo, mas com os olhos negros, completamente negros, e ela sorri. Quem é você de verdade? Após o desaparecimento, especialistas analisaram os áudios e fotos. Nada conclusivo. Mas todos relataram desconforto ao ouvir os arquivos. Um técnico se demitiu após dizer: Ela falou meu nome. Eu juro por Deus. Ela me chamou. Até hoje, ninguém mais ousou entrar no Círculo Morto à noite. E dizem que, se você ouvir a floresta chamando pelo seu nome, já é tarde demais. Arquivos malditos. Alguns lugares não querem ser descobertos. Outros apenas esperam você voltar para casa. Se você quer conhecer mais segredos enterrados, inscreva-se no canal Arquivos Malditos. E cuidado com o que te chama no escuro. Às vezes é você mesmo. Arquivos Malditos apresenta. Desta vez voltamos ao Brasil, mais precisamente ao interior de Minas Gerais, onde uma lenda urbana se mistura com fatos documentados. Uma igreja abandonada onde os sinos tocam sozinhos mesmo sem torre, nem badalo. Prepare-se para mergulhar em um relato que mistura fanatismo, desaparecimentos e rituais escondidos, com um final que vai te deixar em silêncio. Arquivos Malditos, a igreja sem sinos. Quando os sinos tocam, alguém é escolhido. Mas como eles tocam? Se a torre não existe há mais de 60 anos, o som que ninguém admite ouvir. A cidade de Santo Veríssimo, no interior de Minas Gerais, nunca aparece no mapa. Mas desde os anos 60, moradores evitam passar por uma colina ao norte da região onde ficam as ruínas da igreja de Santa Aldeia. O que muitos desconhecem é que, desde 1958, vários desaparecimentos ocorreram sempre na mesma noite, 12 de agosto. A maioria deles envolvendo jovens entre 12 e 16 anos. Em 2020, o professor universitário Henrique Tavares, estudioso de folclore e simbologia, viajou à região para investigar. Munido de um gravador, uma câmera e registros históricos, ele fez algo que os moradores locais jamais fariam. Subiu a colina,
no dia 12 de agosto e à meia-noite. Os sinos tocaram. A escolha acontece no escuro. Henrique descreveu, em seu diário, que ao entrar nas ruínas, sentiu uma pressão nos ouvidos, como se estivesse embaixo d'água. Mesmo sem torre, nem estrutura metálica, os sinos tocaram 2 vezes. Depois disso, vozes começaram a recitar algo em latim. Não havia ninguém. Apenas símbolos riscados nas paredes com uma substância escura, quase como ferrugem misturada com sangue. Ele achou estranho que, ao gravar o som, o aparelho travou. A tela congelou e os ponteiros do relógio digital começaram a girar sozinhos. Descontrolados, Henrique tentou sair, mas a floresta em volta parecia ter mudado. O caminho de volta simplesmente não existia mais. O sacrifício revelado. 3 dias depois, o carro de Henrique foi encontrado abandonado na estrada. Dentro, uma carta manuscrita em sua própria caligrafia com a seguinte mensagem: eles não querem ser estudados, eles querem ser lembrados. Junto da carta, um pendrive. No único vídeo, de 1 minuto, a câmera mostra Henrique entrando na igreja, rindo nervosamente. E ao fundo, alguém parado nas sombras. Alto, magro, com uma máscara antiga feita de barro e pregos. Antes que o vídeo acabe, Henrique diz olhando para a lente: eu entendi agora. O sino não chama, ele escolhe. O toque continua. Desde então, mais 2 pessoas desapareceram na colina. E em todas as noites de 12 de agosto, moradores relatam ouvir o mesmo som metálico e abafado vindo das ruínas. A prefeitura nega tudo, mas as crianças da cidade têm uma rima que os adultos evitam repetir. Se o sino ecoar, não olhe para trás, ou Santa Odeta vai te levar em paz. E o mais estranho, a igreja nunca teve sinos registrados oficialmente, nem estrutura para eles. Arquivos malditos. Alguns sons não vêm pelos ouvidos. Eles entram direto na sua mente. Se você quer continuar desenterrando o que o tempo tentou esconder, inscreva-se no canal Arquivos Malditos e quando ouvir sinos onde não deveria haver nenhum, corra, ouça depois. Arquivos Malditos apresenta, desta vez, mergulhamos num mistério moderno e profundamente inquietante, uma transmissão de TV que aparece apenas em aparelhos antigos, em horários aleatórios e só para quem está sozinho, o que parece um canal morto. Logo se revela algo que conhece quem está assistindo. Arquivos Malditos, o canal 88. Se um canal aparece sozinho na sua TV e a pessoa que aparece na tela começa a falar diretamente com você, você continua assistindo. Sinal fora do ar. Em 2014, na cidade de Bauru, interior de São Paulo, um programador chamado Eduardo Rangel comprou uma velha televisão de tubo em um ferro velho. Era para uma exposição sobre tecnologia retrô. Ao ligar o aparelho pela primeira vez, percebeu que alguns canais ainda pegavam sinais fracos, chuvisco, chiado, interferência analógica. Mas às 3h17 da manhã, o canal 88 apareceu sozinho. Não havia lista de programação. Nenhuma emissora oficial usava aquele número. Na tela, apenas uma mulher de vestido preto, sentada em uma cadeira de madeira, encarando a câmera. Por mais de 2 minutos, ela apenas olhou, sem piscar. Depois, disse: você demorou para me encontrar. O canal sabe quem você é. Nos dias seguintes, Eduardo passou a deixar a TV ligada durante a madrugada, tentando entender o fenômeno. A mulher aparecia sempre às 3h17, mas com mensagens diferentes, cada vez mais pessoais. Você deveria parar de mexer com códigos mortos. Não adianta desligar, Eduardo. Você ainda sonha com um corredor escuro? Não é. Ele jamais contou esse sonho para ninguém. Ao tentar gravar a tela com o celular, o aparelho travava. Mas uma noite, a mulher disse: se você tentar mostrar isso para alguém, eu vou aparecer sem aviso. Naquela mesma madrugada, a TV ligou sozinha às 4 horas. Na tela, estava o próprio Eduardo, dormindo, e ao fundo a mulher atrás dele. O canal estava dentro,
Assustado, Eduardo vendeu a TV, mas outros relatos começaram a surgir. Pessoas de cidades diferentes relataram o mesmo canal 88, a mesma mulher, os mesmos horários. Em todos os casos, a mulher sabia informações íntimas sobre o telespectador. E sempre dizia a mesma coisa no final: você é só mais um arquivo, e arquivos podem ser apagados. Um jornalista tentou rastrear a origem do sinal. Descobriu que o número 88 era reservado em transmissões antigas para testes militares de rádio visual, mas o protocolo havia sido desativado em 1996. Desligue se conseguir. Ninguém consegue gravar o canal. Ninguém consegue provar que viu. Mas uma coisa é certa: todos que assistem sonham com a mesma coisa. Um cômodo vazio, uma cadeira no centro e ela, sentada, esperando. Você pode desligar a TV, mas não pode desligar o que já te viu. Arquivos malditos. Algumas transmissões não precisam de antena, só de atenção. Se você quer continuar sintonizando o que o mundo tenta esconder, inscreva-se agora no canal Arquivos Malditos. E se o canal 88 aparecer na sua tela, não responda quando ela chamar seu nome. Arquivos Malditos apresenta. Desta vez, vamos desenterrar um mistério oculto dentro da própria arquitetura. Uma casa real, em um bairro nobre, que virou cenário de investigações policiais e fenômenos inexplicáveis. O problema? Ninguém consegue fazer uma planta da casa e quem tenta, desaparece. E quem tenta, desaparece. Arquivos Malditos. A casa sem planta. Como se explica uma casa onde a arquitetura muda sozinha? Onde cada visita tem um número diferente de cômodos? E por que ninguém consegue sair dela sem deixar algo para trás? O imóvel que enlouqueceu um arquiteto. Em 2007, em Curitiba, o arquiteto Marcos Soares foi contratado por uma imobiliária para avaliar uma casa antiga que estava sem moradores havia décadas. Segundo os registros, o imóvel havia sido projetado em 1948, mas nenhuma planta foi preservada. O objetivo era simples: refazer o mapeamento interno para a futura reforma. Marcos passou uma tarde inteira dentro da casa. Quando saiu, desenhou o projeto. Mas percebeu algo estranho. Faltavam cômodos que ele tinha certeza de ter visitado. No dia seguinte, voltou para conferir e a casa estava diferente. Corredores mais longos, janelas em lugares errados e um espelho que não refletia o que estava na frente. O espaço que se dobra. Ao investigar mais a fundo, Marcos descobriu que outros arquitetos haviam recusado o trabalho após passarem mal dentro do imóvel. Um deles foi internado com sintomas de esquizofrenia súbita após dizer: os cômodos não estão presos no tempo. Eles andam. A polícia chegou a investigar a casa após um morador desaparecer em 1993. O homem havia entrado para buscar documentos antigos e nunca mais saiu. Cães farejadores giravam em círculos e ficavam desorientados ao entrar. Marcos tentou gravar um vídeo do interior da casa, mas a câmera só registrava imagens estáticas. Em uma delas, por uma fração de segundo, um rosto surgia na parede, de cabeça para baixo, com os olhos abertos. A porta que não existia. Na terceira visita, Marcos entrou sozinho e desenhou um mapa à mão enquanto caminhava. Ao chegar ao último cômodo, uma espécie de porão escondido atrás da cozinha, ele encontrou uma porta antiga de madeira vermelha. Ela não aparecia em nenhum dos outros desenhos. E quando abriu, tudo ficou escuro. No áudio gravado, é possível ouvir ele sussurrando: tem alguém desenhando comigo e não sou eu. Foi a última vez que se teve notícia de Marcos. A casa continua vazia, ou não. O imóvel segue fechado. A imobiliária faliu, nenhum comprador se interessa. Mas alguns corretores relatam que, ao passar em frente ao número 431 da Rua São Martinho, a casa aparece, olhar de volta. Curiosamente, nenhuma imagem aérea mostra o imóvel com o mesmo formato.
Em uma delas, a casa parece ter 2 andares. Em outra, 3, em outra, nenhum. E todos os mapas feitos até hoje têm uma falha. Sempre falta um cômodo. Sempre o mesmo. Sempre o que ninguém consegue lembrar. Arquivos malditos. Alguns espaços não foram construídos. Eles foram invocados. Se você quer continuar explorando os corredores daquilo que foi esquecido, inscreva-se no canal Arquivos Malditos. Mas nunca tente desenhar o que não pode ser compreendido. Por quê? E se o desenho começar a mudar sozinho, o que você fará? Arquivos Malditos apresenta. Desta vez, exploramos um mistério sombrio e profundamente enraizado no medo da infância. Um ritual que parecia uma simples brincadeira de criança, mas que se revelou algo muito mais sério e perigoso. O tipo de coisa que ninguém deveria repetir, mas que continua sendo passado de geração em geração. Arquivos Malditos, o jogo da última pessoa. Algumas brincadeiras infantis têm regras, outras têm consequências, e tem aquelas que não deveriam ser lembradas. Uma brincadeira proibida. Em 1999, na pequena cidade de Itá, Santa Catarina, um grupo de 5 crianças brincava no quintal de uma escola abandonada. Dentre elas estava Letícia Rangel, de apenas 9 anos, que foi quem trouxe a ideia. Vamos jogar o jogo da última pessoa. Era uma brincadeira que ela havia ouvido da avó, vinda do interior do Paraná. A regra era simples, mas sinistra. Todos se sentam em círculo. Alguém apaga a vela, e ninguém pode se mover até ouvir a sexta voz, aquela que não pertence a ninguém do grupo. Quem ouvir essa voz é a última pessoa, e ela nunca deve contar o que escutou. As crianças jogaram. A sexta voz. Naquela noite, 3 crianças disseram não ter ouvido nada. Uma chorou e se recusou a falar. Letícia apenas ficou parada, olhando para o vazio. Nos dias seguintes, ela passou a falar sozinha. Desenhava olhos nos cadernos e dizia que alguém estava sempre por perto, observando pelas janelas, mesmo quando não havia janelas por perto. Seus pais tentaram ajuda psiquiátrica, mas Letícia dizia a mesma coisa para todos os profissionais. Eu fui a última pessoa. Eu ouvi o que não devia. O ritual continua. Em 2007, agora com 17 anos, Letícia desapareceu de casa. Deixou apenas um caderno onde havia repetido uma frase por mais de 30 páginas. A última pessoa não morre, ela troca de lugar. Nos anos seguintes, outras crianças da cidade desapareceram. Em todos os casos, familiares relatavam comportamentos estranhos após brincadeiras em grupo e sempre havia um padrão em comum. Alguém falava da sexta voz. Investigadores chegaram a considerar histeria coletiva, mas um detetive que acompanhou o caso teve um colapso nervoso após ouvir um áudio recuperado de um dos desaparecidos. A única coisa que se ouve no final da gravação é: você está ouvindo isso agora. Então você já está jogando? O jogo não termina. Hoje, o jogo da última pessoa ainda é contado como lenda urbana em fóruns de terror e grupos de WhatsApp. Alguns jovens relatam ter jogado por curiosidade, outros dizem ter ouvido muito mais do que uma voz. Mas o aviso continua o mesmo. Nunca fale sobre o que ouviu e nunca seja o último a apagar a vela. E se neste exato momento você estiver sozinho enquanto ouve essa história, você sabe que já está participando, não sabe? Arquivos Malditos. Alguns jogos não têm vencedores, só sobreviventes. Se você quer continuar jogando com o desconhecido, inscreva-se no canal Arquivos Malditos. Mas lembre-se, a sexta voz nunca vem do lado de fora. Arquivos Malditos, mergulhando agora em um caso que envolve um poço antigo esquecido pelo tempo que sussurra nomes durante a madrugada. Prepare-se, porque o que você vai ouvir agora pode fazer eco dentro da sua mente por muito tempo. Se prepare para se arrepiar com esse relato assustador. Arquivos Malditos apresenta o poço que chama pelo seu nome. Alguns poços foram feitos para tirar água.
Este foi feito para tirar pessoas. O sussurro no silêncio. No interior de Goiás, há uma fazenda abandonada desde a década de 70, durante anos. Moradores vizinhos evitavam passar por perto, mesmo durante o dia. Diziam que o poço do lugar sussurrava nomes à noite. Sempre nomes de quem estivesse por perto. Em 2004, a estudante de geologia, Camila Vasconcelos, movida pela curiosidade acadêmica e pela lenda local, resolveu investigar. Juntou uma pequena equipe de 3 pessoas e partiu com equipamento de som, lanternas e câmeras térmicas. Chegaram à fazenda às 21h17. Às 23h41 começaram os registros. No gravador, Camila, abaixe o rosto. Não olhe lá dentro. Camila insistiu que era interferência ou um truque acústico, mas então um dos colegas, Rafael, ficou imóvel diante do poço. Seus olhos estavam completamente negros, a pele fria. Ele apenas repetia: ele quer subir, ele quer ver a boca de quem escuta. A equipe correu. Mas quando olharam para trás, Rafael não estava mais lá. No fundo do poço, viram algo se mover, mas não refletia luz. Era como se absorvesse tudo ao redor. A fita maldita. Camila sobreviveu. Ela fugiu, em completo estado de choque, deixando os equipamentos para trás. Meses depois, a única coisa recuperada foi uma fita de áudio enviada anonimamente para uma rádio local. No áudio, sons de água pingando. Depois, uma voz masculina, trêmula. Você só ouve se for chamado. E se ouvir, ele já sabe onde você está. A última frase é sussurrada com tanta nitidez que parece ser falada direto no ouvido. Camila abre os olhos. Já está na sua frente. A água não é o que mata. A fazenda foi interditada, mas até hoje, aventureiros dizem ouvir sons vindo do poço mesmo sem se aproximar. O mais estranho? Em 2022, um grupo de adolescentes gravou um vídeo perto do local e postou no TikTok. Nos comentários, usuários começaram a relatar algo bizarro. O vídeo sussurrou meu nome, com a minha própria voz. E você? Já escutou algo que só você deveria ouvir? Arquivos malditos. Nem toda profundidade é medida em metros. Algumas são medidas em silêncios. Inscreva-se no canal Arquivos Malditos e continue descendo conosco. Mas cuidado, quando o poço te chama pelo nome, é porque ele já te escutou.